Vamos então começar o 20º capítulo deste livro, Comovente Surpresa. Durante 3 anos estivemos quase que diariamente na Mansão Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Então nós vemos aqui que o resultado desse livro, né? Esse aqui este livro é o resultado de 3 anos de trabalho ali na Mansão Paz. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas e junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado de extrema luta era nota constante em todas as direções. Muitas vezes, a casa tremia nos alicerces sob convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sob o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se à fortaleza em regime de sítio inquietante, que só a misericórdia divina poderia salvar. Então são os ataques daqueles que estão ali do lado de fora nos abismos, né, querendo entrar na casa. Todavia, em quaisquer emergências, Druso convocava-nos a todos à oração e nossas preces nunca ficaram sem resposta. Suprimentos e recursos, diretrizes e bálsamos fluíam invariavelmente dos planos superiores, amparando-nos à necessidade ou subtraindo-nos à indecisão. O orientador da casa constituía para nós o mais elevado padrão de intangibilidade moral, não obstante a humildade com que pautava todas as atitudes. Nunca lhe surpreendemos o mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que dispunha. Sabia ser firme, sem rispidez, justo, sem parcialidade, bondoso, sem fraqueza. Valorizava não apenas o conselho dos grandes espíritos que nos visitavam no cenáculo, mas também os votos humildes dos míseros sofredores que nos batiam à porta. Mantinha amorosa reverência diante dos supervisores da mansão, a cujos avisos atendia presto, rápido, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam concurso e entendimento. Desdobrava-se. Não se circunscrevia ao venerável mistério do administrador central, a quem devíamos homenagem constante. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições e o enfermeiro tolerante e simples, sempre que as circunstâncias o exigissem. Contudo, onde lhe notávamos a mais impressionante assiduidade era justamente à cabeceira dos deditosos irmãos recolhidos nos tenebrosos desfiladeiros em que se situava a instituição. Noite a noite, sempre que desejássemos, podíamos acompanhar-lhe os serviços magnéticos junto de Silas, identificando criaturas infortunadas que, a se desvairarem nas sombras, haviam perdido a noção de si mesmas, dementadas pela viciação ou transtornadas pelo próprio desespero. Era sempre doloroso encarar os companheiros disformes e irreconhecíveis que a flagelação mental ensandecera. Por mais de uma vez, Hilário e eu desfizéramos-nos em pranto, à frente daquelas torvas fisionomias que o extremo desequilíbrio imobilizava em terrível prostração ou amotinava em crises de loucura. Druso, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes, sempre com a mesma ternura. Depois da oração costumeira, articulava operações magnéticas assistenciais e logo após, com a devida segurança, interrogava os recém-recolhidos, enquanto fixávamos anotações diversas, atinentes à colaboração que nos cabia desenvolver.
2, 3, 4 horas despendia ele pessoalmente cada noite no trabalho socorrista que considerava sagrado, sem que nenhum dos companheiros encontrasse a menor oportunidade de substituir. À exceção dele, todos nos revezávamos na cooperação solicitada ou espontânea, no serviço de amparo e consulta aos irmãos que o mergulho indiscriminado nas sombras havia enlouquecido. Foi assim que, certa noite, para nós inesquecível, pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. O corpo serviciado, que imundos trapos mal cobriam, as mãos cujos dedos terminavam em formas de garras, e o semblante completamente alterado por terrível hipertrofia, falavam sem palavras dos longos tormentos de que fora vítima. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseante bafio, um cheiro horrível, Druso, no entanto, qual acontecia noutros casos, afagava-lhe a fronte com paternal carinho. Fim da prece, com que assinalava o início da tarefa assistencial, começou a aplicação de passes, acordando-lhe as energias. Em seguida, notando que fundos gemidos se lhe exteriorizavam do peito, o abnegado amigo concentrou seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a mover-se, subitamente reanimado. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando-a ao necessário despertamento. Foi então que a boca hirta, arrastada hipnoticamente à movimentação, descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, qual se fora atingido por invisíveis raios de angústia e morte. Mas a estupefação não o atingira tão somente. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele, enlaçando-lhe o busto como se lhe temesse a queda inevitável. Algo de estranho ocorria, cujo sentido de pronto não conseguíamos perceber. Buscando dominar-se, o venerável diretor ergueu os olhos lúcidos para o alto, em pranto mudo. Invocando a inspiração divina, na linguagem da prece silenciosa, em que a alma se comunica particularmente com Deus, e após momentos rápidos, perguntou a infeliz: Irmã, que tens a dizer-nos? A interpelada abriu os olhos, que se reviravam nas órbitas, sem qualquer expressão de lucidez, e parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste: Tragam meu esposo, Druso me perdoará, estou cansada, vencida. Por amor de Deus, libertem-me, libertem-me, quero ar puro. Não terei pago suficientemente o meu crime? Não creio que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se errei, conscientemente adquirindo grande culpa, não desconheço que as minhas penas reparadoras têm sido igualmente enormes. Conduzam-me à presença do meu esposo, para que me ajoelhe. Druso retirar-me-á do local dos réprobos, dos criminosos, dos culpados. Compreenderá que não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, tratava-me como um pai.
Há quantos anos padeço, Senhor? Tu que curaste os leprosos e os endemoniados, estende-me os braços de amor. Retira-me do inferno a que fui arrastada. Ajuda-me, ó Cristo, deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que a minha consciência possa orar com fervor. O remorso é fogo que me consome. Piedade, piedade. Ante um intervalo que se fizera espontâneo, vimos que o grande condutor jazia entregue a lágrimas copiosas. Pela primeira vez, aos nossos olhos, Silas interferiu no socorro magnético. Embora o espanto que se lhe estampava na face, com a tácita aprovação do chefe que lhe cedia o lugar, em silêncio, interrogou preocupado e indeciso. Como te chamas? Aida. Foi a resposta que nos despertou mais acurada atenção. O assistente, contudo, no evidente propósito de obter mais informes, tão seguros quanto possíveis, continuou indagando em voz trêmula. Aida, se és a esposa de Druso, como nos fazes crer, não te recordas de mais alguém? De mais alguém que te partilhasse no mundo a vida no lar? Oh, sim, retrucou a interlocutora, com indivisível carinho. Lembro-me, meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico, de nome Silas, e dando-nos a conhecer a extrema fixação mental a que se ajustava, exclamou sussurrante: onde está Silas, que também não me ouve? A princípio, contrariava-se com a minha presença. Entretanto, com o tempo, tornou-se-me um filho do coração, condescendente amigo. Silas, sim, quem me fez recordar o passado? Agigantava-se-nos a constrangedora surpresa. Ambos, os socorristas, caíram de joelhos em pranto insofreável. Então nós estamos vendo aqui, vamos lembrar da história do Silas, né? Que o Silas conta a história dele, né? Como ele se incomodou quando o pai se casou em segundas núpcias com a Aida, né? Ele que era apegado ao dinheiro, né? Não queria que o pai se casasse de novo, e aí ele fez com que o primo, né, da Aida ali se aproximasse, e ele era apaixonado pela Aida e fizesse com que a Aida caísse ali em tentação e acabasse traindo o pai. Vamos lembrar que o Silas foi o causador do pai ter envenenado a Aida, né? Então nós vamos ver aqui que o Druso é o pai do Silas, né? E a Aida está sendo reencontrada agora, né? Depois de todos esses anos. Num átimo, né, o André falando aqui, entendemos tudo, rememorando a noite inovidável em que Silas algo nos falava de sua história comovente. A pobre dementada era Aida, a madrasta sofredora. Somente agora percebemos que o instrutor e o assistente haviam sido, entre homens, pai e filho. Daí, a discreta intimidade com que se associavam automaticamente em todos os serviços. De certo, pensei, haviam abraçado a aflitiva missão naquele perseguido instituto de caridade,
não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, mas também com elevados objetivos do coração. Entretanto, não consegui divagar muito tempo, de vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e genuflexo, após aconchegá-la de encontro ao peito, exclamou para o alto, com voz sumida em lágrimas: Obrigado, Senhor. Os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Vamos lembrar as palavras de Jesus, quando ele diz: entenda-te com o teu inimigo enquanto ele caminha junto a ti. Nós temos que entender estas palavras de Jesus, porque depois, quando nós desencarnamos e o inimigo não está mais ao nosso lado, teremos às vezes muita dificuldade em encontrá-lo para que possamos nos redimir e pedir desculpas. Então vamos ver aqui, vamos lembrar, né, que logo no começo, quando o Silas estava contando a história dele, ele falou que ele estava ali mais ou menos em torno de 8 lustros, ou seja, em torno de 40 anos, né? Cada lustro são 5 anos. Então ele está ali há mais de 40 anos. Talvez o Druso esteja ali há muito mais tempo do que isso. E nós vamos ver que só depois de todo esse tempo que eles estão ali encontrando a Ida. Então o Druso está encontrando a Ida ali para que ele possa se desculpar, para que ele possa pedir perdão, para que ele possa se redimir e continuar a sua trajetória de aprendizado, né? Ele precisa se redimir com ela. Vamos lembrar que ele a envenenou. Então nós vamos ver o André falando aqui. Notava-se-lhe o esforço para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargavam-lhe de todo a voz, enquanto o vasto jorro de safirina luz fluía do teto, como se a infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se, e ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher com que a solene emoção de quem havia conquistado o precioso troféu. Informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, retiramo-nos para nosso aposento particular, confiando-nos ao estudo das nossas impressões. No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro. Então nós vamos aqui ver, né, o trabalho ali enobrecido do Druso, a dedicação dele, o quanto esse espírito se elevou, se enobreceu, o Silas ali, o filho também, o quanto ele cresceu, o quanto ele melhorou, e nós vemos aqui a alegria, vamos ver aqui na segunda parte desse capítulo, o Silas falando ali da alegria deles estarem encontrando a Aida, né, e deles poderem, a partir deste momento, recomeçar o caminho, deles poderem se ressarcirem com ela. Vamos ver isso na segunda parte deste capítulo.